Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia, que a infinita graça do nosso Senhor Jesus possa de uma maneira muito especial encher os nossos corações. Nós somos agradecidos ao Senhor por nos permitir mais uma manhã, onde nós podemos desfrutar da comunhão uns com os outros, e participar deste momento tão sagrado para nós, onde nós podemos tocar a realidade daquilo que é para nós a morte do Senhor, aquilo que ultrapassa o conceito de um símbolo e nos leva a uma realidade espiritual. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para participarmos da mesa do Senhor. Assim como a igreja primitiva reunia todas as manhãs do primeiro dia com o único propósito: partir o pão, comer e beber do Senhor. Para nós não há outro sentido, apenas a reunião pela reunião, a reunião pela igreja, a reunião por causa do programa. A reunião, ela não tem que se tornar o centro. O Senhor é o centro da reunião. É por causa dele que nós estamos aqui. E nada poderá ser feito sem esta consciência. É isso que buscamos a cada manhã. E, meus amados, por esses dias o Senhor tem derramado ao meu coração esse encargo de compartilhar sobre esses últimos 6 meses da vida do nosso Senhor, em especial agora, esse tempo da cruz, os acontecimentos da cruz. Na semana passada nós estivemos estudando sobre o ladrão da cruz, Cristo e o ladrão da cruz, onde nós fomos tomados pelo senso de temor, como também de gratidão. Quantas lições nós podemos ouvir e aprender sobre a grandeza daquele acontecimento. Talvez tenha sido um dos acontecimentos, do ponto de vista da experiência humana, um dos maiores no ministério de Cristo. E, em tão poucas palavras, nós podemos ver um oceano de lições, de profundidades espirituais. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês sobre a morte do nosso Senhor. Portanto, eu convido a todos que abram suas Bíblias em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículos 44 a 47 diz: E era já quase a hora sexta, meio-dia, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, até as 3 da tarde. Escurecendo o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Mateus capítulo 27, versículo 51 diz assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Versículo 46, e clamando Jesus com grande voz. Essa frase ela tem que ser muito bem examinada e estudada, dentro do contexto da situação na qual ele se encontrava. Grande voz, ele deu um brado: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou, entrou na morte. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Agora me permita voltar a Mateus 27, 51, onde diz: Eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Aí a frase final: e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. É muito importante isso aqui.
ler esses textos juntos nos ajuda a ter uma visão clara de toda a situação. Oremos. Bendito Deus, amado Pai, nós pedimos aqui, Senhor, mais uma vez, a Tua ajuda, a ajuda do Teu Espírito Santo, para nos conduzir de maneira reverente à meditação destas palavras. Faz-nos ver, Senhor, faz-nos ver em nosso espírito, pelo poder da Tua palavra que lemos, aquele quadro, no qual o nosso Senhor Jesus estava ali por nós, padecendo, sofrendo, e o que significou Ele entrar na morte, o que significou Ele morrer naquela cruz, para que isso se torne, ó Deus, um poder que cura, que liberta, que transforma, um colírio para ungir os nossos olhos, uma luz para o nosso caminhar, para que nós possamos viver à altura desta obra, como os resgatados, os redimidos, um povo que o Senhor comprou com a vida do Teu Filho. Ajuda-nos a ver, Senhor. Tira de nós o olhar superficial, tira de nós esse ouvir superficial. Queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir a Tua palavra que bate como martelo, mas que penetra como uma espada. Essa palavra viva, poderosa e eficaz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, aqui nós estamos diante daquele que é, sem dúvida, o maior acontecimento do universo, a morte do nosso Senhor. Antes desta última palavra, nosso Senhor havia proferido uma outra, que está lá em João capítulo 19. Está consumado. Os grandes estudiosos afirmam que esta é a maior palavra que existe em todo o universo. Está consumado. Em português nós temos uma frase, porém no texto grego nós temos apenas uma palavra, tetelestai. Esta é a palavra, terminou, acabou. E aqui nós temos a última palavra do nosso Senhor, a palavra do triunfo. Aqui nós podemos ver algo tão sublime. A morte do nosso Senhor foi o maior acontecimento que já houve. Grave isso no seu coração. Amados irmãos, não é justo que um cristão que professe a fé no Senhor, um cristão que diga que os seus pecados estão perdoados, que afirme isso com convicção, um cristão que admite a vida eterna, não é possível que esse cristão tenha uma visão superficial da morte do Senhor. Este assunto requer de nós tamanha reverência, que a sensação que eu tenho é que nós deveríamos tirar a sandália dos nossos pés, para poder tocar neste assunto. Porque se o nosso Senhor não tivesse morrido naquela cruz, no nosso lugar, aquela morte expiatória, aquela morte, se ela não tivesse ocorrido, o mundo já teria totalmente desintegrado. Nós seríamos as pessoas mais infelizes e possivelmente nem teríamos existido, porque há muito o mundo já teria sido destruído. O caos, a partir desse momento, teria devastado o mundo. Mas a morte do Senhor Jesus não apenas satisfez a justiça de Deus, a morte do Senhor Jesus não apenas trouxe sobre Ele mesmo
a ira de Deus que era contra nós, a morte do Senhor Jesus não apenas destruiu os grilhões das portas do Hades, do inferno. A morte do Senhor Jesus não apenas destruiu todo o poder de Satanás e da morte, mas a morte do Senhor Jesus também trouxe a integração, a sustentação e a ordem moral de toda esta terra. É o poder que mantém essa terra de uma forma integral, no sentido moral da palavra. E muitas vezes nós não vemos isso. Nós nem imaginamos o que poderia ter ocorrido se ele não tivesse morrido por nós. Não tinha algo a ver apenas só conosco, embora esse fosse o ponto central. Mas o ponto central, quando eu digo tem a ver conosco, é no sentido da glória de Deus. Em uma das últimas palavras, eu compartilhei sobre a questão do ponto mais elevado da morte do nosso Senhor, porque lá na morte de Cristo, Deus estava vindicando a si mesmo. O ponto mais elevado, o aspecto mais elevado da morte do nosso Senhor tem a ver com a glória de Deus. Então, meus irmãos, esses outros pontos também não podem ser ignorados. Você vai ver no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, Paulo falar sobre a criação. A criação geme, porque ela foi colocada num cativeiro, ela perdeu a sua funcionalidade, dentro daquele propósito santo, onde Deus havia estabelecido a criação, o porquê, o para quê da criação. Quando Deus colocou o homem aqui nessa terra, aquele primeiro casal, e Deus ordenou a ele que ele governasse essa terra, governasse os peixes do mar, as aves do céu, os répteis na terra. A palavra ali no sentido hebraico é de domínio, é de governo. Deus colocou o homem, em Gênesis 2,15, diz que ele tinha o trabalho de guardar. E por quê? Porque havia um inimigo, havia uma rebelião em curso que havia ocorrido dentro da esfera da eternidade. Lúcifer já havia se rebeliado, e uma terça parte dos anjos se rebelaram com ele. Por isso Deus estabelece o governo, por isso Deus estabelece a autoridade. Então você consegue entender isso? E Satanás estabelece, após a queda do homem, após Gênesis 3, Satanás estabelece aqui um reino de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. É por isso que você tem que ver essa salvação de uma maneira mais ampla. Porém, meus irmãos, você vê em Romanos 8, que a terra está gemendo, há um gemido na terra. Esse gemido é que um dia os filhos maduros, eles sejam levantados, e todos os inimigos sejam colocados debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus, e a terra vai recuperar a sua funcionalidade. Aquilo que Paulo diz em Efésios 1:10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Um dia Deus vai convergir. Essa palavra, o termo no original, ela vem de dois vocábulos, ana, kefa, lá, iomai. Essa palavra, kefa, lá, iomai, ela tem uma palavra muito importante dentro dela, que forma a raiz dela, que é kefa, cabeça. A tradução mais correta desse texto é que um dia Deus vai colocar todas as coisas debaixo dos pés do cabeça exaltado. Então, meus irmãos, tudo isso tem a ver com a salvação. Tudo isso ainda tem a ver com a salvação. Há um processo de Deus em curso. E nesse processo, Deus alcançará de maneira plena a sua igreja. Há um processo ainda em curso, em que
toda a criação será restaurada, ela será tirada deste cativeiro de corrupção. Há um processo em curso, que todos os inimigos de Deus, eles serão colocados debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus. E aquilo que Paulo diz em Romanos 16, 20, aí sim, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então, entenda isso, é a nossa salvação, essa é a grande obra. Agora, vamos olhar aquela morte, dentro daquele contexto, o que realmente aconteceu ali. Então, algumas coisas aconteceram, e essas coisas, elas ilustram para nós o grande poder, o grande impacto da morte de Cristo. E nós temos que sair da esfera do natural e permitir que entremos na esfera do espiritual, porque este é o lado mais profundo da morte do nosso Senhor. Veja, aqui no versículo 44 de Lucas, capítulo 23, diz assim que houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Ao que tudo indica, quando foi meio-dia, houve trevas. Houve trevas. As trevas do Calvário sufocaram o sol do meio-dia. Você pode entender isso? As trevas do Calvário. Este foi um fenômeno único. Não era um eclipse qualquer. Ao meio-dia, durou 3 horas. De meio-dia até as 3, o mundo, escute, o mundo estava em trevas. O mundo estava em trevas. Volte comigo aqui, em Mateus capítulo 27, só para que você possa acompanhar. Versículo 45 diz, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Já tinha visto isso, irmãos? Com certeza, você já tinha visto. Houve trevas sobre toda a terra. O que significa isso? As trevas do Calvário. O juízo e as trevas. É justamente isso. A escuridão não foi causada pela ausência do sol no período da noite. Era meio-dia. E aí o que ocorreu? Essa grande escuridão na presença do sol. É como se o sol perdesse o seu brilho. Este foi um grande milagre, um milagre único, e tinha o único propósito. Ele estava ligado ao Calvário. Alguns podem sensacionalizar, mas vamos olhar isso de uma maneira mais honesta. Há pouco nosso Senhor havia dito 2 frases. A antepenúltima, Deus meu, por que me desamparastes? Depois, ele diz, hoje estarás comigo no paraíso. E agora as últimas 2, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se você juntar de todas as 7 palavras, pega essas 4. Você vai ter um lindo quadro para entender todo o contexto daquela situação, daquela hora tão negra, tão escura, de trevas densas. Mas não só isso, irmãos. Aí acontecem mais outras 2 coisas. Veja, diz que o véu do templo, o véu do santuário, aquele véu que media 18 metros de comprimento, 9 de largura. Ele era sustentado por 4 colunas, banhadas de ouro. Observe isso. Segundo alguns estudiosos, ele estava texturado por 72 quadros. Todos esses números são significativos. São números múltiplos de 3 e de 6. Você vai ver aqui nessas medidas, nessas particularidades,
o número 3 e o número 6. Isso é sugestivo, irmãos, porque o número 3 é o número da Trindade, e o número 6 é o número da humanidade, é o número do homem. Porque tudo que vai acontecer aqui tem a ver com a Trindade e conosco. Tudo que vai acontecer nessas horas tem a ver conosco, irmãos. Isso é muito impressionante, porque este véu, segundo os estudiosos, para poder desmontá-lo, para poder manuseá-lo, era necessário aproximadamente 300 pessoas, porque exigia muito trabalho, muito cuidado e grande temor. Era o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Naquela hora estava sendo celebrada em Jerusalém a Páscoa. O sumo sacerdote estava fazendo todo o ritual da Páscoa. Só que a verdadeira Páscoa estava no Gólgota, muito longe da vista deles, no sentido da realidade espiritual. Agora imagine o susto, o espanto daquele sumo sacerdote, porque ele tinha que cumprir, a priori, um grande ritual sobre si mesmo, para poder ministrar a Deus pelo povo. Agora você pode imaginar o susto do sumo sacerdote, quando de repente ele está no lugar santo e ele vê aquele véu rasgando de alto a baixo. E você vai perceber na leitura que logo a seguir ocorre o quê? Ocorre um terremoto. Então Deus faz tudo isso pelas suas próprias mãos. E há muito que nós temos que aprender aqui. Há muito. Eu creio que pelo menos 4 lições nós temos que tirar. A primeira lição, aqui termina todo o simbolismo. Tudo aquilo que era o simbolismo do Velho Testamento, do Antigo Pacto, chega ao seu final. Por isso nós, a Igreja do Senhor Jesus, nós não vivemos debaixo de simbologia. A igreja não vive governada nos seus afetos, na sua devoção, por figuras, por imagens. O que nós temos é uma realidade espiritual. A morte do Senhor não é um símbolo para nós. A morte do Senhor é uma realidade espiritual. Essa morte, ela tem que ter um profundo significado em nossa vida, em nossa experiência cristã. Porque ela é a base de tudo. Ela é a base de tudo. O segundo ponto que eu quero que você observe é que a velha economia cumpriu o seu propósito. A velha economia do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, cumpriu o seu propósito. Agora é a nova economia. Por isso nosso Senhor Jesus fala de um novo pacto, uma nova aliança, porque essa velha aliança cumpriu. Enquanto o símbolo estava no templo em Jerusalém, a realidade estava no Calvário. Símbolo e realidade. Você consegue enxergar isso? Aqui agora inicia um novo pacto. E nós temos que abrir o capítulo 8 da Epístola aos Hebreus e entender tudo isso. Agora nós estamos debaixo de um novo pacto. E nesse novo pacto diz que os nossos pecados são perdoados para sempre. Porém, lá naquela Páscoa, lá naquele ritual do templo, eles teriam que fazer o aniversário do pecado todos os anos. Eles tinham que repetir esse sacrifício todos os anos. Agora não. Não há necessidade de haver uma repetição, porque o que Cristo fez, Ele fez para sempre. Terceiro ponto. Aqui o nosso Senhor também termina. O fim do sacerdotalismo. Agora não há mais necessidade de sacerdotes. Não há mais necessidade que haja
intermediários. Aqui está o fim do sacerdotalismo, quando aquele véu rasgou, pronto, acabou. Não há necessidade que ninguém entre por nós. Não há necessidade que alguém vá por nós. Agora você pode ir, você pode entrar. Hebreus capítulo 10 e o versículo 19, diz que você tem ousadia, você tem intrepidez, não pela sua justiça, não pela sua santidade, não porque você merece, você é digno, não, porque o Senhor, aquele que é digno, Ele realizou uma obra tão grande, tão estupenda, tão poderosa, com um poder infinito, a ponto de satisfazer toda a justiça de Deus e remover aquilo que era contra nós, a ira de Deus. Ele nos abriu um caminho para o santuário eterno, para o trono de Deus. Eu e você podemos entrar, mesmo com tantas culpas, mesmo sendo tão indignos, mesmo não sendo merecedores. O sangue de Cristo Jesus nos garante o direito de entrar. Você consegue ver isso? Você consegue perceber isso? E o que as acusações do inimigo falam a você? Fala que você não é digno. Fala que você não merece. Quantas vezes você se autocondena? Quantas vezes você é esmagado pela culpa? Nunca duvide do poder do sangue de Cristo. Nunca duvide do que Ele fez por você. Nunca duvide disso. Se você é filho, se você nasceu de novo, se você realmente experimentou isso, esta realidade suprema do novo nascimento, Deus escreveu o teu nome no livro dele, Ele não apaga. Ele não apaga. Deus colocou você numa posição que Ele não vai te tirar, como o pai não destituiu o filho pródigo da sua posição de filho. Filho é uma posição que você jamais perderá. Você poderá perder o reino, mas você não vai perder a condição de filho. Você pode perder muito do desfrute eterno por negligência, por infidelidade. Você vai passar pelo tribunal de Cristo, eu vou passar, nós iremos passar. Teremos nossas obras fúteis, carnais, julgadas diante de Cristo, diante do seu tribunal. Tudo isso nós sabemos que é fato. Por isso não brinque com a sua vida cristã, não brinque com essa sagrada posição que você tem de filho, de filha, porque tudo isso tem que ser extremamente significativo para nós. Então, meus irmãos, imagine, você não pode pisar no sangue de Cristo, que foi derramado por você. Você não pode ignorar o que Cristo realizou lá na cruz, no teu lugar. E agora, mais do que nunca, você tem que entender que não existem mediadores. O escritor aos Hebreus nos diz, no capítulo 6, e o versículo 20, que Ele entrou por nós. No capítulo 2, versículo 17, diz que nós temos um sumo sacerdote que é misericordioso. Ele é fiel. Quanto a Deus, Ele é fiel. Quanto a nós, Ele é misericordioso. E Hebreus 6,20 diz que Ele entrou por nós. No final de Hebreus 5, 6, e a exposição gloriosa do capítulo 7, sobre o sumo sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, tem que ser algo que arrebate o nosso coração, irmãos. Nós temos um sumo sacerdote diante de Deus por nós. Ele está intercedendo ao Pai por você todos os dias. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso paracleto, é o nosso intercessor, você tem que entender que existe um intercessor diante de Deus por nós no trono. Existe um intercessor dentro de nós. Significa tudo o que aquele intercessor realiza, este intercessor que habita em nós comunica. E ele comunica a vida da intercessão que é realizada em nosso favor diante do Pai.
Não é uma vida cristã qualquer, irmãos. Chamar isso de religião é empobrecer, é vilipendiar, é blasfemar a obra de Cristo. Isso não é religião, isso é vida eterna, isso é vida divina, isso é graça de Deus, isso é misericórdia, isso é o amor no sentido mais elevado da definição. É isso que você tem que sentir. Acabou o sacerdotalismo, agora nós temos um sumo sacerdote, ele entrou uma vez para sempre. Ele abriu um caminho uma vez para sempre. Nada e nem ninguém impedirá que você entre nesse caminho, adentre ao trono da graça e encontre o socorro que você precise. Eu te garanto isso, irmãos. Eu te garanto isso, minhas irmãs. Eu garanto isso a vocês, nada, porque a palavra de Deus diz nada, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Porque nós agora não estamos sendo condenados pela lei do pecado, pela lei de Deus. Nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei, do pecado e da morte. Você e eu não precisamos de sacerdotes, porque nós temos um sumo sacerdote, que entrou por nós, que está lá por nós, que intercede por nós, que conhece as nossas fraquezas, conhece todas elas, porque ele foi tentado em todas elas, e não foi vencido por nenhuma. Se não é por esse sumo sacerdote, eu e você não tínhamos o direito de pegar aquele pão nem esse cálice, mas porque temos um tal, indescritível sumo sacerdote, nós podemos comer, nós podemos beber, nós podemos alegrar, e podemos dizer para Satanás que ele nos perdeu para sempre. Um quarto ponto aqui, irmãos e irmãs, que significa esse véu partido de alto a baixo, é que acabou a separação. Se você estuda todo o Antigo Testamento, o que que você vê? Havia uma separação, uma grande separação. O povo ficava em volta do tabernáculo. O sumo sacerdote tinha que oferecer um sacrifício por si mesmo e pela sua casa. Depois ele pegava aquele cordeiro, ele sacrificava aquele cordeiro. Aí ele entrava com o sangue daquele cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito. E todo o povo ficava lá fora, esperando com muita apreensão que aquele sumo sacerdote pudesse chegar até o lugar santíssimo e aspergir aquele sangue. Então ele tinha todo o processo desse ritual. Isso era feito uma vez por ano, uma única vez se podia entrar naquele lugar santíssimo do tabernáculo. Ele entrava, depois ele saía, e ele transferia sobre um bode emissário, como se ele carregasse toda aquela culpa, e aquele bode era solto no deserto. Tudo figura. E era nisso que o povo estava segurado, ou assegurados. Eles viviam assegurados nisso, firmes nisso, presos a isso. Assim, Deus estava levando eles a olhar para a cruz. Agora Deus colocou a cruz diante deles e eles não foram capazes de ver. Eles imaginavam que seria isso a vida toda. Eles imaginavam que seria assim a religião judaica. Eles se valiam daquilo. O pensamento deles era esse. Imagine que, no exato momento daquela Páscoa, Deus levanta a verdadeira Páscoa, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro. Mas eles não quiseram. Há 3 anos e 6 meses atrás, João olhou para ele e disse diante de todos, de toda aquela multidão: eis o Cordeiro.
Ele estava silenciando aquela voz que havia ecoado por tantos séculos. Quando Isaac perguntou para Abraão: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aonde está o cordeiro? Aí, depois de tantos séculos, João Batista diz: aqui o cordeiro, eis o cordeiro. Mas eles não viram. Eles não viram. Mas nós vemos, irmãos. Nós podemos olhar para isso e dizer a Deus: graças te damos por este cordeiro. Por isso que no livro de Apocalipse não há uma outra menção mais singular para Cristo do que o cordeiro. O cordeiro. Esse é o título mais elevado de Cristo. E o que mais se repete no livro de Apocalipse: cordeiro. Esse cordeiro. Lembra? Lá em Êxodo capítulo 12, o cordeiro tinha que ser separado antes. Ele era separado antes. Se separava o cordeiro antes. Ele tinha que ser escolhido antes. Ele tinha que ser examinado antes. Só depois ele era apresentado. Ele deveria ser sacrificado. Então Cristo foi separado antes. Quando João disse: eis o cordeiro, ele passou 3 anos e 6 meses sendo examinado pelo Pai. E lá na transfiguração o Pai disse: este é meu filho. Este é meu filho. Não havia culpa nele. Não havia indignidade nele. Lá estava ele, o cordeiro aprovado. Durante 6 meses agora, ele vai da transfiguração para a crucificação. Ali está o cordeiro. Não há mais separação, irmãos. Agora nós não temos nenhuma separação. Você não tem nenhuma separação de Deus. Agora, quando este cordeiro foi sacrificado, e ele foi entronizado, o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo é Deus dentro de nós. Eu vou repetir isso mais uma vez. O Espírito Santo é Deus dentro de nós. Agora, irmãos, cumpre aquilo que está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, a eternidade foi colocada dentro de nós. Eu e você carregamos a eternidade dentro de nós. Eu tenho algo para dizer para você. Isto é boas novas. Meu irmão e minha irmã, a eternidade começou para você no dia que Cristo entrou para te salvar, no dia que o Espírito Santo habitou o teu coração. A eternidade já começou para mim e para você. A eternidade existe para nós em termos de uma realidade espiritual. Sabe por quê? Porque quando nós o adoramos, porque quando nós nos reunimos, quando você concentra os seus pensamentos, a sua devoção nele, você precisa saber que de uma maneira espiritual e real, você está diante do trono da graça. Irmão, irmã, abra os seus olhos. A vida cristã, ela é uma vida rica, não é uma vida superficial. Eu e você não dependemos de sensacionalismos, não dependemos de qualquer coisa exterior, para que nós possamos contatar o trono de Deus. O trono de Deus é uma propriedade que nós já temos em Cristo Jesus. O capítulo 4 da Epístola aos Hebreus vai nos dizer isso, que nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Consegue entender isso, irmãos? Nós, muitas vezes por ignorância, nós somos ofuscados na nossa visão espiritual. Nós diminuímos as realidades espirituais, porque o que nós queremos é uma religião. Nós queremos uma coisa para tocar. Nós queremos viver a vida cristã num caminho inverso daquilo que é a palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz para nós. A vida cristã que Deus destinou para você em Cristo é uma vida extremamente elevada.
É uma vida de uma realidade profunda. Sim, nesse corpo nós sofremos. Nesse corpo nós somos esmagados. Sofremos decepções, frustrações, perdas, dores. E tudo isso faz parte. O irmão, esta semana, me enviou uma carta que foi encontrada depois da morte do irmão John Nelson Darby. E ele escreve uma carta. E é linda essa carta. Eu vou tentar sintetizar essa carta para você, onde ele diz que agora ele compreendia que tudo o que ele passou, que todas as lutas, que todas as perdas, que todas as vergonhas, que todos os sofrimentos, era a própria mão de Deus. Não foram circunstâncias, não foram acidentes, era o próprio Deus fazendo tudo aquilo, para que Cristo pudesse ser formado na vida dele. Entenda isso. Assim era a vida de Paulo, a vida de um homem que sofria. Olha o capítulo 11 de 2 Coríntios, ele vai narrar o quanto foi esmagado, o quanto ele sofreu, o quanto foi injustiçado, as suas prisões, os açoites, os falsos irmãos, as perseguições, como aquele homem de tamanha envergadura espiritual pode sofrer daquela maneira, apedrejado. Certa feita, ele foi apedrejado de tal forma que eles o deram como morto. Alguns estudiosos chegam a acreditar que ele realmente morreu. Naufrágios, açoites com varas. Mas quando ele entra no capítulo 12, ele diz: conheço um homem em Cristo. Aí ele vai falar da sua experiência, para que eu não me ensoberbecesse. Deus colocou em mim um espinho na carne. É claro, irmãos, não fica tentando achar o espinho na carne onde não tem, na vida de Paulo. O espinho na carne é o que ele está exatamente dizendo, que a hermenêutica nos ensina. Seus sofrimentos, esse paradoxo. Por um lado, tantos sofrimentos, porém, por outro lado, um céu aberto, um trono à disposição, um sumo sacerdote assentado, privilégio de poder entrar na presença de Deus. Assim é você e assim sou eu, somos todos nós. Aleluia, irmãos, que tudo isso nós temos por causa dessa morte. Deixa eu concluir, irmãos, já passei do horário, mas deixe-me concluir. Um terceiro aspecto ali da morte de Cristo, aqui em Mateus 27, 51, diz que tremeu a terra e fenderam as rochas. No momento que Cristo morreu, o poder da sua vida, escute o que eu vou te dizer, o poder da vida de Cristo entrando na morte, causou um grande terremoto. Imagine, no momento que Cristo entra na morte, no momento que a sua vida santa, imaculada, essa vida neste homem, este homem que era 100% Deus, 100% divino e 100% homem como nós, porém diferentemente de nós, ele era 100% Deus. Quando este homem, ele expirou, ele entra na morte. A minha imaginação, irmãos, é de que houve uma explosão tão grande na esfera espiritual, que os grilhões das portas do Hades se rompem. Um grande terremoto ocorreu e fendeu este espesso véu, a ponto das rochas, como diz aqui o texto, elas fenderam-se. Esse vitorioso brado do nosso Senhor causou assim, um terremoto devastador. Aí, por último, os versículos 52 e 53 de Mateus 27, diz que abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição do nosso Senhor, isso aqui é um ponto que tem que ser colocado, porque esse acontecimento não foi imediato, esse acontecimento diz, depois da ressurreição do Senhor, eles entraram na cidade santa.
Meus irmãos e irmãs, eu sou honesto em dizer para vocês, eu nunca encontrei uma explicação plausível sobre esse texto. A única coisa que eu consigo é enxergar o que eu leio. A única coisa que eu consigo é enxergar o que eu leio aqui, que aconteceu esse milagre. Ele foi distinto, específico, alguns, não foram todos, alguns, possivelmente alguns daquele contexto histórico, alguns daquela realidade histórica, alguns. Está vendo aqui? Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição do nosso Senhor, e entraram na cidade santa. Aí, muitos estudiosos dizem que essa cidade santa pode ser numa esfera espiritual, e não a cidade de Jerusalém, porque não havia essa referência a ela. Naquele contexto não havia. Porém, irmãos, aqui eu não vou entrar onde eu não consigo enxergar além, e não vou ficar especulando, porque isso não faz parte da minha vida, mas apenas diz que isso aconteceu. Então, se disse, está aqui, aconteceu sim, irmãos. E nós temos que louvar o Senhor por isso. Eu quero encerrar essa exposição para que nós possamos participar da mesa do Senhor lendo 4 textos. O primeiro texto está em Romanos, no capítulo 6, o versículo 10. Diz assim, Romanos 6, versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, ele morreu uma única vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Segundo texto, Hebreus capítulo 7, o versículo 27, diz assim, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes. Ele está fazendo um paradoxo entre os sacerdotes da antiga aliança e Cristo, o sumo sacerdote. Como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Fez isto uma vez por todas. Ah, irmãos, que alegria isso. Deixe-me completar com mais outros 2 textos. Hebreus 9, 12. Diz assim, não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Por último, versículo 26 deste mesmo capítulo. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Então, meus irmãos e irmãs, há uma declaração diante de Deus, que nós fomos perdoados para sempre. Há uma declaração diante de Deus, aquilo que diz Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz do Calvário. O que significa? Estamos perdoados eternamente. O sangue dele tem poder suficiente para limpar os nossos pecados. Há recurso suficiente nesse sangue. Então nós temos que adorar. Nós temos que exaltá-lo. Esta é uma manhã que o Senhor nos convida para isso. Essa é uma manhã que eu e você temos a oportunidade, a alegria de comer dele, de beber dele, de saber que nós não estamos comendo o símbolo, nós não estamos comendo ritual, nós estamos tocando numa realidade espiritual. O que nós estamos fazendo é algo sobre vida, vida eterna, uma garantia eterna, uma confiança plena de que aquela obra
realizada na cruz do Calvário, satisfez a justiça de Deus sobre a minha vida, e assim Deus removeu para sempre a sua ira que era contra mim. Então hoje nós podemos adorar. Que privilégio é para mim, para você, estar aqui nesta manhã. Que privilégio é para nós adorá-lo nesta manhã. Oh, que o Espírito Santo possa tomar os nossos lábios, a nossa mente, e nos elevar diante dEle, daquele que está sentado no trono, para que nós possamos oferecer o louvor que é digno ao seu grande nome, à sua grande obra. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos. Senhor, nós somos tão gratos a Ti nesta hora. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o pecado foi vencido. Satanás foi vencido. A morte foi vencida. Nós não precisamos de símbolos, não precisamos de sacrifícios, não precisamos de sacerdotes, porque o Senhor destruiu toda a separação, tirou todas as barreiras e abriu um vivo e novo caminho. Oh Senhor, que alegria nós temos por esta salvação, que alegria nós temos por esta obra, que alegria nós temos por este Salvador, que Tu possas receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor da Tua igreja nesta manhã. Nós estamos aqui como esses redimidos, como esses resgatados, como estes que foram comprados. Nós estamos aqui, Senhor, não como aqueles que estavam no dia da expiação de fora, não, nós estamos dentro, nós podemos entrar na Tua presença, nós podemos ter a Tua presença, e o Senhor prometeu, onde estivesse 2 ou 3, o Senhor estaria presente, e nós confiamos na Tua palavra, na palavra que diz que o Senhor entrou por nós uma vez para sempre, que o Senhor perdoou os nossos pecados uma vez para sempre, que o Senhor destruiu todos os grilhões do pecado e da morte para sempre. Esta mesma palavra nós cremos que o Senhor está aqui entre nós. Por isso nós te louvamos em espírito e em verdade, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, querido Pai.